Alguém já perguntou pra você com quantos paus se faz uma canoa? Bom, já perguntaram pra mim e eu confesso pra você que eu não faço a menor ideia. Mas uma coisa que eu sei é com quantos plugins eu consigo tirar uma boa mixagem. Eu vou contar pra você nesse vídeo. Vambora? Meu querido, o lance é o seguinte, eu já falei nesse vídeo aqui como que você pode fazer para tirar suas músicas do papel de forma barata, ou pelo menos bem custo-benefício do que você tinha no passado. Hoje está muito mais democratizado essa questão de gravação por conta dos home studios e também da inteligência artificial, que tem sido uma excelente ferramenta para otimizar o nosso trabalho nesse sentido financeiro da coisa. Se você assistir esse vídeo que eu já gravei aqui no canal, vou deixar nos cards, vou deixar no final também como indicação para você. Você vai saber que eu te dou alguns caminhos que são viáveis para que você poupe grana na hora de gravar suas músicas, de tirar os seus sons da gaveta sem gastar muito. E nesse vídeo aqui é basicamente um complemento daquele, porque surgiram algumas dúvidas em relação à pós-produção daquilo que você vai gravar na sua casa. Então hoje eu vou falar um pouquinho de mixagem para você. E eu vou te dar o caminho das pedras, o caminho das pedras que me foi ensinado lá atrás, depois de muitos anos de tentativa e erro, batendo com a cabeça na parede, achando que a parede ia quebrar, quando na verdade era só a minha cabeça que estava quebrando e eu não conseguia sair do zero quando tentava mixar as minhas músicas. Eu assistia vários vídeos no YouTube, comprava cursos e o resultado das pessoas às quais eu assistia eram sempre diferentes dos meus. Eles conseguiam fazer com que a música soasse melhor, enquanto eu só estragava elas usando os mesmos plugins. Até que eu entendi o princípio. E o princípio é entender o que você está fazendo antes de fazer. É óbvio que eu não vou te dar aqui uma cartela de plugins específicos e alguns parâmetros que sirvam como preset para você usar na sua música. E o primeiro princípio que você precisa entender para conseguir tirar uma boa mixagem das suas músicas é que cada música é uma música, cada sonoridade é uma sonoridade e cada som vai pedir um tipo de mixagem específica. Mas existe um ponto de partida, e esse ponto de partida eu aprendi com um cara chamado Paulo Anhanha, que é um produtor musical que mixou nada mais, nada menos do que Charlie Brown Jr. e outros grandes nomes da música brasileira, principalmente no rock. E foi esse cara que separou o joio do trigo para mim, que fez a mixagem se tornar um divisor de águas na minha vida como artista independente e conseguir tirar os meus sons do papel como eu faço até hoje. Então é isso que eu quero te ensinar. Esses 3 plugins são os princípios para que você consiga começar a tirar uma boa mixagem. Antes de mais nada, eu já quero te dizer que esse vídeo não vai ser o beabá da produção musical. Se você quiser aprender coisas mais iniciantes, deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida. Glaucio, eu nunca gravei uma música na minha vida, então como é que eu vou mixar se eu não sei nem como dar o rec? Eu posso gravar outros vídeos a respeito disso. Esse vídeo aqui é para você que já sabe como gravar, você que já usa uma DAW, um Reaper, um Logic, um Pro Tools ou alguma outra DAW aí de gravação de música e já sabe utilizar esse software pelo menos para dar o rec e para gravar uma música com uma boa qualidade. Inclusive, o segundo princípio já fica enganchado nesse primeiro ponto. Não existe boa mixagem de uma captação ruim, então foque 100% dos seus esforços em tirar a melhor captação que você puder com aquilo que você tem. Aqui no canal já tem alguns vídeos te ensinando de forma caseira como você faz para fazer uma gravação sequinha, mas eu posso gravar alguns outros princípios que eu considero importantes na hora que eu vou fazer as minhas captações de vozes e de instrumentos. Se isso for interessante para você, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Bom, partindo desses 2 pressupostos, agora que você já entende que precisa ter uma boa captação e que cada música é uma música, eu quero te dizer quais são os 3 plugins que eu utilizo para fazer uma boa mixagem. Isso aqui é, obviamente, para você que está iniciando. Hoje eu não uso só 3 plugins para fazer minha mixagem, eu uso vários outros plugins porque eu entendi o para que esses plugins servem. Então é isso que eu quero incutir na sua mente antes de mais nada. Se você entrou nesse vídeo achando que eu ia te mostrar um plugin específico, te dar o nome desse plugin, deixar o link de download para você baixar o plugin e te dar um preset do que você precisa fazer, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Eu não tô aqui para pegar na sua mão e fazer por você. Eu tô aqui para te ensinar o princípio. Porque uma vez que você entender isso aqui, você não vai mais ficar preso à marca de plugin ou plugins específicos. Você vai conseguir pegar esse entendimento e aplicar em qualquer outro plugin, seja um plugin nativo ou seja um plugin pago na sua DAW. E antes de eu entrar na parte dos plugins, existe uma coisa muito importante que você precisa fazer. Talvez isso aqui se junte lá aos 2 primeiros princípios que eu falei para você no início do vídeo. Faça uma boa mix de volumes. As coisas precisam estar coexistindo, cada qual do seu devido lugar, sem nada estar brigando com nada. Então, se você estiver mixando aí, principalmente se forem com muitos instrumentos, no contexto de banda, primeiro faça uma boa mix de volumes. Glaucio, eu ainda não tenho um ouvido treinado para isso, ainda não sei fazer uma boa mix de volumes, as coisas sempre ficam saltando, sempre ficam fora do lugar, a voz fica muito mais alta do que os instrumentos ficam muito mais altos do que a voz, ou vice-versa, alguma coisa está acontecendo, algo fica desequilibrado. Eu quero te dar a dica do ruído rosa. Se você ainda não consegue fazer isso sozinho, se seus ouvidos ainda não são treinados e afinados para fazer essa mix de volume de forma intuitiva, use o ruído rosa.
Se você ainda não sabe usar o ruído rosa, como esse vídeo não é sobre isso, deixa aqui nos comentários se você também ficou curioso, que eu posso gravar um vídeo a respeito de mix de volumes utilizando o ruído rosa. Agora sim, dito isso, vamos partir para os plugins. E o primeiro plugin que eu coloco na minha cadeia de processamento é sempre um equalizador. E eu começo já limpando as frequências que são indesejadas. Eu uso sempre um equalizador paramétrico, porque ele me dá mais margem de banda. Se você não sabe o que é um equalizador paramétrico, eu vou colocar uma imagem aqui do lado para você saber, tá? Tudo que eu estiver falando aqui que precisar ser ilustrado, vai ser ilustrado em imagem aqui do meu lado. Eu uso esse tipo de equalizador porque ele consegue setar mais bandas e eu consigo visualmente ter mais controle disso, além de ouvir o que está acontecendo. Então eu uso um equalizador paramétrico primeiro para fazer as limpezas das frequências que estão indesejadas, daquelas frequências que foram captadas, mas que eu não quero que esteja soando dentro da minha música. Além de uma boa mix de volumes, fazer uma equalização de limpeza vai fazer com que as coisas coexistam melhor. Então, por exemplo, se a gente tem uma guitarra tocando na nossa música e a gente tem uma voz que está atuando na mesma região de frequência dessa guitarra, é interessante que a gente entenda o que é mais importante naquele momento da canção. Se for a voz, a gente faz uma limpeza, a gente limpa aquela banda da guitarra para deixar a voz soar e sobressair a guitarra. Se for a guitarra, a gente limpa o outro instrumento, seja a voz ou qualquer outro instrumento que esteja soando junto com a guitarra naquela região de frequência para que a guitarra soe melhor. E assim sucessivamente. Não tem mistério, não tem muito segredo. É basicamente fazer as limpezas necessárias e aí vai muito do seu ouvido, obviamente. Então, utilizando o equalizador para fazer as limpezas, depois eu venho com o equalizador que adiciona. Agora eu vou adicionar as frequências que eu acho necessário. Então eu vou adicionar os graves, os médios, os agudos, os médios graves, os médios agudos. Vou trabalhar essas relações de frequência para trazer sabor de equalização para minha mixagem. Isso aqui é muito importante porque eu vou tratar esses instrumentos de acordo com o som que está na minha cabeça. É interessante que você sempre tenha uma referência, ou pelo menos um ideal de som na sua cabeça, para você não sair fazendo qualquer coisa esperando que o resultado vai dar certo no final. Então, se você não tem um ideal de som na sua cabeça, se você ainda não tem essa criatividade sonora, se você ainda não tem tato com produção musical, é interessante você pegar uma música que você espera que a sua soe parecida, pode ser a música de algum artista famoso que você conhece, que se pareça com a canção que você está trabalhando, é claro, e você vai ouvindo ela concomitantemente à sua produção musical, para você tentar chegar naquele tipo de sonoridade. Para você fazer equalização de adição, é muito interessante que você tenha uma referência, ou pelo menos um ideal de som na sua cabeça, para você não sair acentuando frequências ao léu e no final ter um resultado que vai mais estragar a sua música do que de fato acrescentar sabor a ela. Esse era um dos erros que eu cometia, mas que não cometo mais, então já fica essa dica aí, tenha sempre uma referência ou pelo menos um ideal de som na sua cabeça. Saindo do equalizador, para onde eu vou? Eu vou para o compressor. E o que o compressor faz? Ele basicamente vai controlar a dinâmica da sua música. De forma bem bruta, bem chula, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que está em cima, vai jogar para baixo, vai pegar o que está embaixo, vai jogar para cima. Ele vai equiparar as coisas, fazer com que o seu som não fique saltando mais, nem fique saltando de menos. Então ele vai equilibrar a dinâmica da sua música. Então imagina aí que você acabou de gravar sua música e quando você vai ouvir sua voz e seus instrumentos, eles estão com as dinâmicas completamente desequilibradas. Em algumas partes as coisas estão soando muito baixas e em outras partes as coisas estão soando muito altas, muito gritadas, com muitos picos. Então o equalizador basicamente vai controlar isso para você. E é interessante que você tenha entendimento dos princípios de equalização para que você faça uma boa equalização. Eu posso dizer para você aqui bem por alto para que serve cada coisa, mas seria talvez interessante gravar isso num vídeo específico. Então se você tem interesse em saber como funciona um compressor na prática, deixa aqui também nos comentários que eu posso gravar um vídeo mais técnico para você, te ensinando sobre cada parâmetro de compressão para você saber usar da forma correta. Mas basicamente você vai ter que ficar atento a 4 coisas dentro de qualquer compressor, que é Attack, Release, Threshold e Gain. Alguns deles não vão te dar todos esses parâmetros, mas alguns deles vão te dar mais do que isso. Então basicamente procure por esses 4 pontos dentro do seu compressor e você já vai ter um bom resultado. Para que serve o Attack? Ele basicamente vai delimitar o tempo de resposta do seu compressor. É o momento em que ele vai começar a atuar. O Release é o tempo em que ele vai ficar atuando. O Threshold é onde está o pico da sua música, é a dinâmica que você deseja controlar. E o Gain vai devolver o volume que o seu compressor está tirando. Então, basicamente, é assim que funciona um compressor, mas eu posso, obviamente, falar disso aqui de uma forma mais profunda. Se você se interessar, como eu disse, deixa nos comentários que eu gravo com mais calma para você. Saindo do compressor, dinâmica controlada, música equalizada, para onde você vai? Você vai para os efeitos. E aqui eu quero dizer para você, cara, não mete a mão nos efeitos se você não souber usar os efeitos corretos. Basicamente, que você vai precisar para sua música, enquanto você ainda não conhece todos os plugins e para que eles servem, o princípio de cada um deles e como você usa de forma certa, dentro do que a sua música está pedindo,
vá apenas de reverb, use apenas reverb. Por que, Glaucio, usar apenas reverb? Porque é o que você precisa para colar sua música na mix, para dar espacialidade, para criar sala, para criar ambiência para sua música, para ambientar todos aqueles elementos que estão acontecendo na sua música e que foram gravados de forma separada. Pensa comigo, você gravou um violão, você gravou um baixo, você gravou uma bateria, você gravou um teclado, depois você gravou uma voz. Tudo isso de forma separada, você não gravou isso simultaneamente tocando todo mundo junto. A não ser que você tenha tocado isso ao vivo e, claro, usando todas as tracks de forma simultânea. Ainda assim, hoje a gente trabalha com muitos sinais elétricos diferentes. E a gente tem que pensar também que esses instrumentos têm timbres diferentes, qualidades diferentes e sonoridades diferentes. Então como é que você faz para que a música colhe, para fazer com que tudo soe dentro do mesmo lugar, como se tivesse sido tocado tudo junto, dentro da mesma sala? Você vai usar reverb. O reverb serve para ambientar a sua música, para dar deslocamento para ela. Então, por exemplo, se você quer dar destaque para uma voz, colocar ela mais à frente, mais na cara, você necessariamente vai usar menos reverb, ou pelo menos um reverb com a cauda menos longa, um reverb que tenha menos espacialidade. Quanto mais espacialidade no seu reverb, mais para trás você ambienta aquele elemento da sua mix, seja uma voz ou seja qualquer outro tipo de instrumento. Então, o reverb basicamente serve para isso, para dar essa sensação meio 3D da sua música. Se ela está mais à frente, se ela está mais atrás, aonde que ela está ambientada e colocar todas as coisas no mesmo lugar. No geral, o que eu sempre utilizo para trabalhar vozes, por exemplo, né? Aqui eu vou me ater ao outro vídeo que eu falei sobre gravar as suas músicas, tirar suas músicas do papel de forma barata. Se você estiver usando inteligência artificial para gerar os seus arranjos, para gerar os seus instrumentos, provavelmente você não vai precisar se ater tanto à parte instrumental na mix. Você vai precisar focar mais na sua voz. Então, como que eu trabalho uma voz para que ela fique coladinha dentro do contexto daquela mix ali? Eu geralmente vou trabalhar com plate reverb. E ali eu vou criando essa dimensão de distância da minha voz em relação à base. Se eu quero ela mais dentro da base, mais espacial, mais colada na base, eu vou aumentar a cauda, a espacialidade do meu reverb. Eu estou usando termos mais simples aqui porque eu estou presumindo que você que está do outro lado talvez não vai entender os termos técnicos caso eu os utilize. Eu poderia estar falando de pré-delay, eu poderia estar falando de decay, eu poderia estar falando de tempo de resposta, eu poderia estar falando de equalização de reverb, eu poderia estar falando de muitas coisas aqui, mas talvez você não vai entender. E como a ideia desse vídeo é ser bem simples e te ensinar um princípio que vai fazer você sair do zero e chegar a algum lugar, eu vou usar termos mais genéricos, beleza? Então vamos falar de espacialidade. Então se você quer trazer a sua música mais pra frente, você vai usar menos espacialidade. Agora se você quer trazer a música mais pra dentro da base, mais colada, com mais espacialidade, você vai usar mais reverb, mais preenchimento, mais espacialidade e consequentemente mais cauda para esse reverb. Existem dois tipos de mixagens específicas, tá? Existe a mix técnica e existe a mix criativa. A mix técnica é isso aqui que eu tô te ensinando. É o que você precisa para sair do zero e chegar em algum lugar. A mix criativa é um outro tipo de mixagem. Para isso, você já precisa ter um pouco mais de tempo de experiência com os plugins e com produção musical técnica, nessa parte mix e master também, né? Masterização entra um pouco nesse campo, mas eu tô falando mais de mixagem criativa especificamente. Aí é algo muito mais artístico e você precisa necessariamente ter um ideal de som. Você precisa já ter ouvido mais coisas, você precisa ter ouvido mais sonoridades, ter o maior número de referências no seu banco de dados criativos de mixagem para você conseguir chegar numa mix criativa que seja mais interessante. Aí você vai usar equalizador de forma diferente, você vai usar compressor de forma diferente, você vai usar, por exemplo, sidechains, compressão paralela, você vai usar reverb de forma diferente em outros canais auxiliares. Inclusive, isso aqui é algo interessante de ser lembrado. Eu sempre utilizo o reverb num canal auxiliar. Eu envio o canal de reverb para o canal do elemento que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu estou setando o reverb no canal de voz, eu não vou colocar esse plugin no canal da voz. Eu vou abrir um outro canal limpo, vou colocar esse plugin de reverb no canal limpo, vou ajeitar os parâmetros dentro do plugin e depois eu vou controlar a intensidade desse reverb por esse canal limpo, através do knob de volume. Então, lá no knob de volume, eu coloco quanta intensidade eu quero desse reverb e depois envio ele para minha voz. Ou melhor, envio ele para a voz primeiro e depois eu controlo a intensidade. Isso aqui é um parâmetro um pouco mais técnico também e é o tipo de coisa que eu posso te ensinar num vídeo solo. Então, mais uma coisa aí para sua lista de vídeos que você pode me recomendar. Se você quiser, tiver interesse nisso, deixa aqui nos comentários que eu também posso pensar em gravar um vídeo sobre envios de sinal. Que a gente utiliza muito isso na parte de mix criativo. Nossa, mas eu consigo colocar esse reverb diretamente no canal do elemento que eu estou trabalhando, sei lá, para facilitar o meu processo nesse início? Sim, você consegue de forma bem tranquila. Então você pode colocar diretamente no seu canal de voz, abrir o plugin, fazer toda a configuração que você quer e trabalhando isso através do ganho do próprio plugin. Mas depois, quando você tiver com um pouco mais de experiência, eu te aconselho fortemente a aprender a fazer isso através de um canal de envio, porque você vai ter muito mais tato, muito mais controle da amplitude do seu reverb através do knob de volume, beleza? Bom, então eu falei basicamente sobre tudo que você precisa saber para você começar a tirar uma boa mixagem. E, obviamente, esse vídeo aqui não é um vídeo básico, não é um vídeo para iniciante, é para você que já tem um pouco de conhecimento a respeito de produção musical, né? Pelo menos saber dar o rec, fazer uma boa captação aí, que é um dos princípios que eu falei lá no início.
Só recapitulando para que você não esqueça, cada som é um som, cada timbre é um timbre, cada sonoridade vai ter uma sonoridade e vai requerer um tipo de mix específica. Não adianta você tentar copiar plugins, copiar presets de pessoas que você vê na internet e achar que você vai tirar aquela mesma sonoridade, porque não vai. Sua voz é diferente, os instrumentos são diferentes, a tua tocabilidade é diferente, os equipamentos que você está usando é completamente diferente. E tudo isso vai impactar na sua mix. Então foque 100% dos seus esforços em fazer uma boa captação. Inclusive esse aqui foi um dos outros princípios que eu falei para você. Foque 100% dos seus esforços numa boa captação. Com uma boa captação, você vai conseguir chegar num resultado muito melhor e muito mais fácil com poucos plugins. E não se esqueça de fazer uma boa mix de volumes. De novo, digo e repito, se você não sabe fazer uma boa mix de volumes, você pode utilizar o ruído rosa. Se você ainda não conhece essa técnica, eu posso gravar um vídeo para você a respeito disso. Lembrando que você precisa deixar nos comentários aí aquilo que se destacou para você nesse vídeo que você quer aprender com mais profundidade. Bom, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, pelo amor de Deus, para aqui um segundinho do seu tempo, vai aqui embaixo da tela e se inscreve. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho ao lado. E se você quer contribuir ainda mais com esse canal, se você realmente é grato por ele, você pode clicar no Seja Membro. E aí você se torna membro desse canal e contribui com R$7 por mês. E é óbvio que eu te dou uma retribuição por isso, com conteúdos exclusivos, beleza? No mais é isso, um beijo grande no seu coração, muito sucesso e que as suas mixagens dê certo. Hasta luego. Tchau, tchau.